Agora, olha, você que tem filhos, netos, sobrinhos, e olha e fala, puxa, eu tô preocupada, eu tô achando que ele não tá crescendo o suficiente, tô achando que pode ficar pequenininho, a nossa família já é uma família pequenininha, e infelizmente, eu digo infelizmente, porque eu sou da teoria de que os animais é que vivem muito bem, né? Porque a joaninha pequenininha é linda, o elefante é grandão é lindo, e o cachorro pequenininho é lindo, o cachorrão grandão é lindo, não tem essa de tamanho. Mas nós, seres humanos, temos uma coisa de preconceito com altura, com tamanho, né? Então é bom a gente ficar de olho, e é claro que se a gente puder corrigir e ajudar, melhor. Então a gente trouxe aqui hoje um especialista em crescimento, que é o Dr. Ronaldo Arcarder, e é ele que vai conversar comigo. Muito obrigada por ter vindo. Esse é um assunto polêmico, porque eu sei que tem aí caminhos diferentes dentro da própria endocrinologia, né? Sim. Mas existe como a gente interferir no crescimento se ele tiver errado ou retardado, no sentido de lento, numa criança, não tem? Existe. Eu acho que o mais importante, primeiro, é a gente saber se realmente essa criança está crescendo normalmente. Antes da gente poder fazer qualquer tipo de intervenção, tratamento, alguma coisa. Então, cabe ao pediatra que está acompanhando a criança, tá? Pela curva de crescimento, tá? Ele vai ter mais ou menos a altura, vai ter a altura da mãe, a altura do pai. E existe um canal de crescimento daquela criança, tá? Normal. Então, a gente sabe que até 1 ano a criança cresce mais ou menos 25 centímetros no primeiro ano. No segundo ano tem um outro tanto de mais ou menos 12 centímetros e o restante a gente sabe quanto que essa criança vai crescer. Quanto antes houver intervenção que alguma coisa está errada, o tratamento é mais eficaz. Então, cabe ao pediatra que faz o acompanhamento, seja semestral, anual, diagnosticar isso e encaminhar para o colega para fazer uma avaliação, para saber se a criança tem algum problema, ou é simplesmente uma criança que vai ser baixa porque os pais são baixos, entendeu? Então, existem, aí dentro desse contexto geral, Cláudia, existem inúmeras patologias, Então, a medicina evolui muito dentro da biologia molecular, então a gente sabe que existem algumas patologias que a gente pode hoje fazer o diagnóstico através da biologia molecular, que às vezes não estão disponíveis ou não estão acessíveis ainda. Então, eu acho que cabe muito ao pediatra que vê essa criança ter essa sensibilidade, tá? Para saber se a coisa está caminhando corretamente. Exatamente. Né? Agora, tem alguns indícios que, mesmo que a curva esteja lá caminhando corretamente, podem dizer que alguma coisa saiu do eixo. Por exemplo, a entrada precoce na puberdade. Tá. Eu acho que é importante, primeiro, essa entrada precoce na puberdade fica um pouquinho confuso. Então, só para esclarecer para o pessoal que está ouvindo a gente, é assim. A puberdade na menina normal ocorre após os 8 anos, tá? Ela pode entrar, isso já é bem... entrar no Dr. Google, você coloca lá, normal, acima dos 8, e no menino, a partir dos 9 anos. Chegou nessa faixa etária, ela já pode entrar em puberdade, e é óbvio que com isso, quanto mais cedo é essa puberdade, teoricamente, menor será o estirão dessa criança e, provavelmente, a estatura final, tá? Na idade adulta. Tá? Então, eu acho que é importante isso que você está falando, exatamente porque, às vezes, a família fala assim, não, mas minha filha está com 9 anos, mas já está com um pouco de mama, mas pode ser que ela já esteja na idade. Então, a gente usa muito o recurso que é a idade óssea. Então, é um exame que tem que ser feito, que é o exame de idade óssea, um exame de radiografia. É um raio-x de punho, onde você avalia como que essa criança está, não pela idade cronológica, mas pela idade óssea. E com essa idade óssea a gente consegue ter, por exemplo, existem fórmulas com a idade óssea que eu consigo prever uma estatura final para essa criança, tá? Mas eu não posso esquecer que a genética é muito importante. E como você falou, eu acho que a altura a gente mede do pescoço para cima. Então eu acho que é muito importante não esquecer que não é porque é baixinho, não é porque vai ser grande, que vai ser um vai ser melhor do que o outro.
tá? Mas eu acho que... a altura mede-se do pescoço para cima, é a mente que tem que ser grande. Exatamente. Eu acho que é Muito extremamente bom. importante porque a gente hoje tem até nome para isso, né? Bullying. Quer dizer que os baixinhos, hoje... Então, eu acho que a gente tem que incentivar, mostrar que existem qualidades, tá? E a gente tem esse canal da família. Então, a gente tem que... É óbvio que hoje a gente tem recurso que pode ser utilizado. Aí vai entrar na parte da estrutura da família, financeiro, social. Porque esses recursos são caros também, São não, doutor? são caros, tá? Mas aí se você pega uma criança que ela realmente é deficiente de hormônio, tá? Essa criança é garantida pelo governo, tá? Que ela vai receber o hormônio do crescimento. Então, quando ela tem essa deficiência, você já faz o diagnóstico muito precoce. Mas existem aquelas pessoas que são baixinhas porque o pai é baixo, a mãe é baixa, ou são baixinhas porque existe a prematuridade envolvida. Os componentes genéticos anteriores a pai e mãe, vô e vó, também contam na estatura da criança? Olha, nos trabalhos que existem hoje, tá, eles dizem que é o relativo de primeiro grau. Mas eu tenho uma sensação que conta com certeza, porque você vem com uma genética. Então, se você tem um irmão de 1,80 m e o seu filho pode ser maior do que o outro. Então, eu acho que eu sou sempre a favor, não sei se é porque eu tenho também um viés de ser muito alto. Então, eu tenho um viés também de tentar fazer com que essa criança tenha a oportunidade hoje, se puder, ter um pouquinho mais de estatura final, tá? Eu acho que isso é muito válido, muito válido. E a gente sabe que alguns trabalhos mostram que com o uso do hormônio, você pode chegar até 7, 8 centímetros, quando comparado a criança com baixa estatura idiopática, ou seja, que não tem doença, que não usaram o hormônio do crescimento. Então, quer dizer, 5, 7 centímetros é muito. E para fazer essa interferência no crescimento da criança, que tem uma história genética familiar de baixa estatura, é o hormônio de crescimento? Sim, o tratamento é com o tratamento é com GH. É um tratamento caríssimo, né? Já foi mais caro, mas hoje em dia, com essa oscilação do dólar, a gente tem ainda... É um tratamento caro. Aí a gente fala que quanto mais cedo, melhor. Por quê? Porque, como é por peso, você usa a dose por peso, quanto mais precoce o início, a criança é menos pesada e, obviamente... A dose é menor, e o custo... menos. Exatamente. E a gente sabe que quanto mais cedo também, você consegue ter uma previsão de estatura final muito melhor do que aquela criança mais próxima da puberdade. Agora, a partir de quantos anos pode haver uma interferência com o hormônio do crescimento? Olha, a gente acompanha até o 2º ano de vida essa criança crescendo. Do 2º ao 9º ano de vida é o momento que é o melhor momento para você fazer a interferência, para você fazer o diagnóstico. Porque você sabe que é nesse período que pode já começar uma puberdade. Então, se eu fizer um diagnóstico nesse período, o mais precocemente possível, eu consigo, obviamente, se essa criança tiver condição, etc., dar a ela uma expectativa um pouco maior de crescimento, tá? E eu acho que o contexto psicológico também envolve. Tem crianças que você conversa, ela fala assim, eu estou feliz como eu estou. Porque é importante deixar claro para todo mundo que o hormônio é injetável. Não é gotinha, então, cápsula. É uma injeçãozinha que a criança vai ter que tomar diariamente. Todos os dias. Todos os trabalhos dias. mostram que tem que ser uso diário. E até quantos anos um hormônio de crescimento pode ser usado numa criança? Porque chega uma hora que não adianta mais. Se, por exemplo, ela for classificada como deficiente de hormônio do crescimento, você vai acabar usando a vida inteira, tá? Inclusive na idade adulta. Tá? Quando você pega uma criança com deficiência, com baixa estatura, que você quer investir para ela crescer, você vai esperar que haja maturidade óssea, que as epífises do osso fechem, para você parar. E, além disso, também é o custo. Então, envolve, dentro desse contexto, psicológico, social... A gente está falando em custo, eu acho muito caro. O que eu ouvi é que é em torno de R$3.000 de investimento mensais. Depende do peso. Tá. Depende do peso. Então, tem crianças, por exemplo, vamos supor... Não é para qualquer um mesmo, né? Não é caro, bem caro. Não é. Mas, é assim, depende do peso da criança. Então, isso daí pode ser R$3.000, como pode ser R$1.000. Depende do peso. Então, assim, agora só deixar uma coisa assim, que existe um mito rápido. O GH e câncer.
Então, as pessoas acham que o hormônio causa câncer na criança ou poderá causar. Não tem nenhum trabalho ainda que fale que quem tomou GH quando criança teve câncer por conta desse GH na idade adulta. Tá? E segundo, as pessoas que tomam GH, existe uma melhora em termos de gordura, em termos de Mas aí já proteína. na fase adulta a gente está falando. Na criança. Na criança também. Criança, hormônio do crescimento que é dado para essas crianças, tá? Que tem condição, tem todos esses benefícios que podem existir. Eu vou te chamar para voltar aqui um dia só para a gente então falar do GH, porque eu também tenho uma questão, várias questões, várias dúvidas levantadas pelos telespectadores que mandam sempre e-mails, e a dúvida é exatamente essa, né? Porque como é hormônio do crescimento, cresce célula, pode crescer uma célula maligna e a gente precisa entender melhor como é que é esse assunto, tá bom? É um prazer. Bom, conversamos um pouco sobre o crescimento da criançada, bom então ficar atento a partir dos 2 aninhos de idade. Cobre do seu pediatra, fique de olho nessa curva, veja se está tudo correndo de acordo. Com o Dr. Ronaldo Arcader, que é mestre e doutor endocrinologista pela Faculdade de Medicina da USP. E o site é o www.clinicagenesis.com.br. Tá aí a dica para você. Aliás, leva um abraço meu pro Dr. Alessio, que é meu querido, mora no meu coração, viu? Obrigada. Obrigada, Dr. Ronaldo. Prazer conversar contigo.